Boa noite a todos. Boa noite a todos, irmãos, irmãs, franciscanos da casa, seja na dimensão física ou na dimensão espiritual. É um prazer voltar aqui. Cada vez que eu volto, encontro a casa maior, mais ampliada em número de participantes. E rever pessoas queridas da coordenação e também amigos com quem a gente caminha nessa jornada no conhecimento espírita. E no caminho para cá eu vim me lembrando de uma fase da minha vida, voltar ao passado assim rapidamente. É tão bom, porque traz uma lição para mim. Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, morava na cidade de Iguatu, menino de calças curtas e de amigos de brincadeiras. Ganhei um futebol de botão. No tempo que o menino jogava futebol de botão, né? Hoje nem existe mais. E brincava com um vizinho meu, Francisco Ayrton, o Tantigo. E menino discutimos por conta de uma penalidade do time, fanáticos de futebol de botão. Ele me agrediu com um murro, eu lhe dei outro. E nós deixávamos de nos falar. Vizinhos da mesma rua, do mesmo bairro. Tolo, alma tola que ainda sou, infantil que ainda somos também. Passei a não conversar com o meu melhor amigo, que era ele. Era tão tolo que ao sair de casa para o colégio, já fazendo o ginásio, não fazia ainda o antigo primário. Sou do tempo do primário, vocês não sabem. E eu descia a calçada, descia a calçada dele para subir na outra, porque estava intrigado. O tempo passou e aos 17 anos eu vim estudar em Fortaleza e houve um descontrole da matrícula. Eu que era para estudar num colégio, tive que às pressas procurar no primeiro dia de aula um colégio que me aceitasse, porque não tinha mais vaga. Alguém esqueceu de fazer a minha transferência. E me deram como saída, como alternativa, o velho, querido Liceu do Ceará. Disse, vai lá, Liceu, já telefonei, já está a sua vaga lá. Cheguei. Tinha começado a aula, já chegando perto de 10 horas já para terminar. Entro na sala, peço licença. Eu digo, eu sou um menino novato que está chegando agora. Raimundo Nonato Piseja, o quê? Entra, meu filho. Só tem um lugar na sala, você vai dividir com aquele lourinho lá. Eu entrei de cabeça baixa e era a única carteira que acomodava dois, porque era tudo individual. Mas inventaram de deixar uma carteira velha das que tinha para 2 lugares. Eu entrei, me sentei. Bom dia. Era um intrigado. Nós já vimos tinha saído de Iguatu e ele tinha vindo morar aqui há muito tempo, nunca imaginava. Acredite que terminada a aula, nós saímos, andamos juntos do liceu pela Liberato Barroso, lado a lado, sem conversar, um querendo conversar que conhecia, e que queria se desculpar por aquela besteira, ninguém teve coragem. Eu peguei um ônibus em direção à minha casa, ele demandou também a sua residência. Passamos uma ou 2 semanas, até que um dia eu resolvi virar e dizer, rapaz, nós somos 2 bestas, não somos não. Rapaz, uma tolice de uma briga de time de botão, um murro que você me deu, outro murro que eu descontei, devia ter. Já paguei, já selei. Que coisa! Vejam vocês como a vida é interessante. Era dos 7, 8 anos, e eu tinha 17, foram 10 anos. 10 anos sem ter contactado, nada, que eu tinha mudado também depois de residência, e nunca mais tinha falado. A vida encontrou uma carteira velha deixada no liceu para colocar o meu inimigo lá, esperando por mim. Mudou a estratégia, nem para aquele colégio eu ia para um colégio da Senec.
Que lição que a vida nos dá? Nós somos almas ainda muito infantis, ingênuas, tolas, que a gente começa a descobrir que cada vez mais a gente vai aprendendo com as lições que a vida nos dá. E eu estava me lembrando de uma coisa incrível também, que isso se deve à nossa ignorância em relação à grandeza que somos. Nós ainda temos um lado sombra dentro de nós que não permite que a gente possa tirar a máscara, como eu lembrava aqui do nosso querido Tom. Ainda carregamos máscaras de orgulho, de vaidade, de inveja, de mentiras. A nossa pura verdade, a nossa essência, é tão fácil colocá-la a serviço da nossa felicidade, mas ainda impomos, sabe o quê? Impomos a lei de Talião dentro de nós. A rigidez, talvez de heranças de vidas múltiplas, seria a cultura ainda mosaica dentro de nós, apesar de já termos inventariado novas regras para entender que a lei de Talião, na verdade, é a lei de causa e efeito mal compreendida ainda hoje por sectários fanáticos de origens ainda do muçulmano, do islamismo, que acham de ler na letra, a letra que mata, como dizia o grande Paulo. O mestre vai corrigindo aí. Que incrível! Como somos ainda perdidos ainda na compreensão vazia. A lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, a lei de causa e efeito, que vai cobrar de nós a resposta daquilo que fizermos, vai dar a resposta daquilo que fizermos a outrem. Os aborígenes da Austrália nos dão uma científica maneira de compreender essa lei de causa e efeito. É a lei do bumerangue. Aquilo que você lança em direção a algo ou a alguém, volta para você, volta para a base. Aquilo que você diz de bom para alguém, quem é primeiro beneficiado é você. E o outro também, porque abriu um sorriso diante de alguém que diz: oh, como você está bom, como você está belo, que bom. Ilumina um sorriso no outro. Mas quando você crispa ódio, raiva, ira, por conta de um desconhecimento da sua própria causa, e quando você provoca dor e sofrimento em um companheiro, em uma companheira, e a gente faz isso cotidianamente, até em pensamentos. Quantas vezes a gente não vai a uma reunião de um condomínio? Quando a gente vai, porque até isso ninguém, muitas vezes, é relapso. Aí depois reclama: subiu mais uma cota de coisa aqui, por que você não foi lá também? E lá, ao invés de muitas vezes você coordenar uma discussão que lhe dê progresso, você sempre atinge, é sempre a figura do síndico, né? O mais atingido. Quantas vezes no próprio ambiente de trabalho, onde é o recurso de sua sobrevivência e a oportuna chance de você conviver com seres da sua vida antiga ou dessa vida para você construir a próxima existência, e você muitas vezes usa do orgulho, da inveja, coloca o puxão de tapete. É incrível. O mostrar a outra face. Aliás, é uma coisa interessante que eu estava lendo, Jean. A face direita, citada. E eu sempre imaginava por que a face direita. Você mandou uma explicação do Pastorinho. Mas uma pessoa me disse uma coisa mais incrível. Quem entende de neurolinguística, alguém aqui tem? Entende? Já fez curso? Tem? Os mestres ali, né? Quando você tem os dois hemisférios da cabeça e quando você usa da sua razão, você procura este lado, se não me falha a memória. É o lado que não é do instinto, aqui é o lado da emoção. Quando você vai pensar: peraí, não é? Você utiliza o hemisfério
para esse lado. Vira para o teu lado esquerdo, que é o contrário, é o lado da razão, o do que acomoda o pensamento mais tranquilo. O vira a outra face nada mais é do que também deixe que o outro, naquele momento de raiva, de ódio, de nervosismo, ele pode estar sendo tocado por algo que você não consegue compreender. Quantas pessoas que têm seus dramas, seus problemas, inquietações, inquietudes, que chegam ao nosso redor, no dia a dia, em casa, no trabalho, família, principalmente família, que na vida, a melhor sala de aula da escola terrena primeiro, a sala de aula é a casa. É a nossa casa com quem a gente convive, com dois mestres que dão permissão à entrada nessa sala, na escola terrena, que são os pais, e principalmente com seus adversários, que são seus amigos, às vezes, da própria consanguinidade. São com essas pessoas com as quais a gente vai obter o progresso para mudar de sala de aula, de ano, cada vez que a gente tem uma vestimenta de carne. Lembrar de Francisco me lembra também da grandeza de Francisco, que sempre foi desprendido. Isso do desprendimento é algo fantástico. Que nunca teve orgulho, que nunca teve queixas para perdoar aos que lhe feriam, os que lhe amarguraram, até a própria família que, por ignorância da visão mesmo da realidade, não conseguiu entender o louco de Deus, que naquele momento transformara-se no verdadeiro discípulo amado, outra vez na terra. Eu me lembrei de uma historinha também que reúne monges franciscanos, de que ia um frade junto com seus companheiros atravessando um rio, e de repente ele veio um escorpião que estava afogando na água. Corre rapidamente para prestar um auxílio ao animal, ao inseto. Inseto é animal, tudo é animal. É um bicho. E de repente, a resposta que o escorpião lhe dá é uma picada. Ele fere a mão, que corre o sangue, volta a cair em terra, cai na água novamente, se afoga, e ele retorna a tirar o escorpião de dentro da água por mais de 3, 4 vezes. E o discípulo lá do monge diz: mas mestre, que coisa, o senhor está tentando salvar esse bicho aí, e ele, como resposta, ele já lhe ferroou, o senhor está ensanguentado, sua mão. Qual foi a resposta do sábio? É da natureza dele ferroar, mas é da minha natureza salvá-lo. Será que a gente tem essa grandeza? Hein? Será que a gente, no meio de uma discussão com amigos, porque a gente só discute com os amigos, ninguém discute com os desconhecidos. A gente só encontra inimizades com os amigos. Ninguém encontra inimigos entre os inimigos quando não os tem. Então, será que nos momentos de divisões de ideias, de troca de farpas, que alguém lança na nossa cara aquilo que não nos incomoda, será que a gente retém o aço da nossa língua, retesa a palavra amarga, segura o fígado encolerado? Será? Geralmente não. Não é? Tem alguém aqui que já conseguiu, diante de alguém que lhe provoque, que lhe bata na face, já virou a outra face? Levante a mão. Já conseguiu? Eu tinha trazido 2 evangelhos para dar, foram as 2 que eu vi ali. Vou trazer, ó, está aqui debaixo. Era para presentear a quem não conseguiu, que é para ler. Mas como eu só encontrei 2 santas hoje aqui, serão de vocês.
tá certo? É difícil você relevar, porque uma coisa que nós carregamos é o orgulho. O orgulho é algo que mata mais do que qualquer arma, do que qualquer criminoso, porque ele nos dilacera, nós perdemos os laços familiares, as afeições mais queridas, nós jogamos fora, às vezes, até um histórico de convivência, de progresso. Junto com ele tem a pior das doenças da alma, que é o egoísmo. Esses dois irmãos, que não são virtudes, mas são vícios da alma, doenças, estão incrustadas no nosso eu, que se a gente tomasse as lições mais antigas e sábios maiores, a gente veria como na Acrópole um velho convite para o conhece-te a ti mesmo, para que a gente, se enxergando, pudesse enxergar o outro, parceiro, parceira de convivência através de múltiplas existências. O bônus da existência vida é algo que nos promove a etapa de progresso. Mas só aqueles que vencem vaidade, orgulho, inveja, mentira, ciúme, são ciumentos por tudo, não é? Só esses é que conseguirão realmente parar e mostrar a outra face. Alguém chegou para mim uma vez ao falar dessa passagem do Cristo e disse: mas Cristo era de uma tibieza, palavra bonita, mas revela fraqueza, não é? Cristo era muito fraco. Alguém me dá uma tapa na cara, vira a outra face, isso é covardia. Não. Que pena que você não conseguiu chegar ainda à grande consciência. Quando alguém entra num nível de dor, de sofrimento, de violência, mostra a outra face. Quando alguém mostra a face da violência, qual é a outra face da violência? É a não violência, a ahimsa, já dizia Mahatma Gandhi. E ele deu uma lição de virar a outra face e salvou uma nação? Não, ele libertou uma nação de todo um período colonialista que a Inglaterra dominava, através de mostrar a outra face. Mas nonato, isso é difícil, isso é para os santos, não é nem para você, para o Jânio, para o Tom, para... Isso aí eles já atingiram a posição da Nirvana. Já são mestres. Mas é um convite para que a gente possa associar junto a toda essa riqueza que Francisco de Assis nos deixou, de exemplo de amor, perdão, que a gente possa unir a certeza de que alguém está de repente com problemas, chega irritado em casa ou não, releve, silencie. E a gente que é cristão, espíritas, ou qualquer de denominação, a gente tem um recurso para vencer o ódio. É calar, vibrar, rezar, a palavra conhecida. Quando você ora por alguém, quando você de longe, já coloca, até a mão chega perto de alguém e diz, e reza o Pai Nosso, uma vibração de uma frase de fique bem, está tudo em paz. Você está conciliando-se primeiro com quem? Com seu eu. E é o eu que precisa ser dominado quando ele é egoísta demais. Às vezes você não faz nada, mas mesmo assim está ajudando. Claro. É preferível que não fazer nada, mas pensando, mentalizando uma coisa boa, não é? Que você consegue. A história do olho por olho, dente por dente, nada mais é do que a consagração da lei de causa e efeito, ação e reação. Não significa essa tibieza que falava. Pagar o mal com o bem é difícil numa sociedade onde o humano cada vez mais é contra o humano.
já passamos as fases de procurar as feras nas selvas, porque já para a gente já não tem felicidade mais isso de andar caçando os animais selvagens, porque eles até hoje mesmo, eles estão se humanizando dentro de nossas residências, com os cães de nossa estima, que mais do que nunca nos dão lições de carinho, afeto. Um cãozinho da sua estimação lhe busca quando você chega, um afeto, quer partilhar com você a alegria, e você me diz: sai! Que animal você é, embora racional, não é? Muitas vezes você não sabe que o animal tem muito mais sabedoria quando procura celebrar a sua volta para casa, quando pede para que você saia de casa, dê uma volta com ele está lhe pedindo até para fazer uma caminhada que você está precisando. Nós somos muito tolos ainda, quando a gente não consegue ler na própria lei da natureza a grandeza divina. A doutrina espírita que Kardec compilou, que também quero lembrar desse grande nome, é algo para a gente não apenas fazer de conta como todas as religiões que a gente já provou em vidas passadas, de ir porque hoje é o dia da missa, porque é o dia do culto, porque é o dia de visitar a doutrinária do Espiritismo ou de qualquer seita. Não, é uma doutrina não com participação aqui só, mas é a doutrina da mudança lá fora. É como um aluno que aprende na sala de aula do colégio a lição e faz o dever de casa, para que a gente, quando chegar no final da etapa do ano, a gente consiga sair daqui. Como todo mundo gosta de música nessa casa, eu trouxe uma musiquinha para falar também de amor, perdão da outra face. Como eu não ensaiei com músicos, nem quero que eles escutem, eu vou cantar a capela. Esses mecanismos modernos são incríveis. Quando a gente quer, eles falam. No coração do espírita, um sentimento proclama. No coração do espírita, um sentimento proclama. Perdão a quem lhe agride, e amar a quem, e amor a quem não lhe ama. Perdão a quem lhe agrida, e amor a quem não lhe ama. Amor espírita é amar tão somente, seguindo a escrita do mestre da gente. Amar tão somente, amar, perdoando sempre. Muita paz. E ainda compõe músicas assim para uma palestra, né? Legal. Obrigado. Bem, amigos, depois dessa partilha de Nonato, né? 7 anos de idade, quer dizer, poucas décadas, né, Nonato? 7 anos para cá, poucas décadas, né? De quê? 7 anos para cá? 7 anos para cá, poucas. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Bem, mas a gente tem aqui um espacinho de alguns minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta dentro do tema, fora do tema, mas dentro do espiritismo, algum questionamento? Fique à vontade, levante o braço. A gente vai tentar aqui perguntar aos nossos universitários aqui quem quer responder. Alguém deseja fazer uso da palavra para perguntar uma questão? Não. Então, só tenho a agradecer. É bom rever. Né? Se tivesse alguma pergunta para mim, eu ia dizer assim: faz nada. É bom rever amigos, né? Que há muito tempo a gente não para tão perto, né? Ah, tem uma pergunta, surgiu? Pois não.
vamos por etapa, né? Você está falando assim, como é que a gente faz em relação a um homicida, a um assassino, um latrocida? Como é que fica? A gente tem que perdoar, mas o cara vai ficar solto? E como é que fica na justiça humana? Eu posso sugerir uma especificidade? Digamos, você está se colocando como uma pessoa que assiste o crime de outro contra outra pessoa, ou está se colocando como a assassina ou como a vítima? E aí você já vai ver, ter que se ver como espírito, né? Então, qual seria aí o seu olhar? Certo. Ok, então, agora entendi. Certo. Ok. Então, como é que fica, Nonato, Dom? Não, peraí, a gente dá primeiro, digamos assim, a palavra para o nosso convidado. Então, a amiga pergunta, como é que fica a gente, enquanto sociedade, vendo os crimes acontecendo, os homicídios, e aí, como é que é? Se a gente perdoar, como é que fica em relação à justiça humana? Será que a gente não está incentivando a pessoa a cometer novos crimes, não é isso? Como é que fica isso? Pronto. Ele pediu para responder. Não, eu falo e vocês complementam. É um pensamento que eu acho que a gente deve cobrar, acima de tudo, a justiça a cada um segundo as suas obras e segundo os seus afazeres e maus afazeres. A questão do perdão se restringe a uma questão pessoal, na visão espírita, a visão muito mais ampla do que na justiça da lei dos homens. Não é que alguém tire a vida do meu irmão e eu esteja aqui, não, eu lhe perdoo. Não. Nós não devemos. O próprio Cristo, quando fala de perdoar os inimigos, não se trata de ter o mesmo afeição que se tem a um amigo, mas é no sentido de ampliar a sua questão de não guardar o rancor que geralmente recorremos à pena de talião. A de vingança, é de mostrar que se você vai cometer o mesmo que a pessoa faz com alguém seu, você está entrando no mesmo nível de comportamento e arrastando cada vez mais uma multidão de erros, já que violência não sempre vai gerar. Não consegui? Conseguiu, sim, conseguiu. Ainda queria dizer o seguinte, né? Que é importante, quando se fala em perdoar, não ter um sentimento de ódio em relação àquela pessoa. Porque quando a gente guarda ódio, a gente, como já contaram, é como se a gente tomasse o veneno e quisesse que o outro morresse. Agora, não desejar vingança não significa deixar para lá. Não. O que tiver no nosso alcance humano, enquanto pessoa, enquanto membro de uma entidade, de uma ONG, que a gente possa, digamos assim, fiscalizar o Ministério Público, cobrar da polícia, tudo aquilo que for necessário para, digamos, levar aquela pessoa a julgamento da lei dos homens. Sim, não há nada de vingança aí. Até porque se é uma pessoa que cometeu esse crime, é uma pessoa que pode cometer novos crimes, então é até um exercício de cidadania da nossa parte fazer com que aquele ser seja justamente julgado, não pela gente, mas pela sociedade, por um júri, onde haja a acusação, onde também ele tem direito de defesa, não é? Então, vai muito por dentro do sentimento da gente. Então, se a gente busca a justiça humana, mas sempre com o coração livre, no sentido de não desejar vingança, não desejar o mal para aquele ser, porque muitos criminosos que não se transformam ainda quando encarnados, ao serem, digamos, assassinados, eles podem continuar com o desejo de desorganizar a vida da sociedade na invisibilidade. Então, é preciso a gente orar por esses seres, para que eles se transformem, para que eles se autoconvençam de que aquela linha de atitude, de desrespeito à vida como um todo, é uma agressão que ele vai precisar, digamos, se ressarcir
Porque uma vez que o indivíduo se afasta da lei de amor, a própria lei de amor vai fazer com que ele retorne para corrigir, reparar, aprender aquele bem que ele ainda não está sabendo lidar, que é o espaço do outro. Não sei se deu para responder. Deu para responder, amiga? Deu? Nonato pediu um complemento. Não, eu só queria dizer, eu estava assistindo o Fantástico Domingo e a companheira do Cabo Bruno, que foi assassinado e que ele cometeu mais de 100 assassinatos, era um executor implacável, o dono da lei. Ela contou uma coisa estranhíssima para quem não entende das leis. Ela contou, disse, se ele foi procurar a doutrina evangélica, porque ele passou a ter sonhos, pesadelos terríveis com pessoas com as quais ele convivia. Se vocês assistiram, ele se tornou um pastor lá, mas a coisa mais incrível, ele vivia com pesadelos. Se a gente notar bem, um pouco de conhecimento da obsessão, quantas vítimas não se ligam aos seus algozes e ficam atrás da vingança. Não estou dizendo que é o correto, mas estou dizendo que a cada ação boa você remete o seu bumerangue e volta. Mas também a cada pensamento mal que você tenha, o primeiro que sofre é você mesmo. Então, obrigado, né, pela participação, tá certo? Salvou-nos, né, para que a gente pudesse ter aqui uma perguntinha que fosse tão importante, né, já que nós estamos nesse momento de grandes turbulências, mas é preciso a gente encontrar um espaço interno de serenidade, de tranquilidade e ao mesmo tempo em que podemos e devemos exercer a nossa cidadania, né? Então, nosso irmão Tom agora com os avisos finais. Obrigado pela participação.